A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra de mudança, de libertação. Eu quero pedir aos irmãos, em nome de Jesus, perdão por conta do barulho, pois estou em momento de trabalho e o local aqui não é muito apropriado, mas Deus ele vai falar contigo. E eu peço que você possa ficar até o final, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ler Provérbios capítulo 11, versículo 8. O justo está a salvo da angústia, e o ímpio vem para seu lugar. Meus irmãos, ontem eu tive meditando pelo culto, pelo trabalho. Eu estava lendo a Bíblia e eu pude refletir e pensar um pouco sobre esse versículo, porque fala de ser liberto de lutas, de provações, fala de salvação para quem está angustiado, para quem está passando um momento, uma dificuldade na caminhada cristã, dentro da família. E eu pude chegar a algumas conclusões que eu quero compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus, Ele ama a humanidade. Ele só não ama o que a humanidade faz, o pecado que a humanidade comete. Deus, desde sempre, Ele sempre quis ajudar, Ele sempre quis mudar, Ele sempre quis libertar e transformar a vida de todo ser humano que nele crê. Só que Deus ele não obriga ninguém, Deus ele não força ninguém a querer mudar de vida. Deus ele não pune ninguém, ele não obriga e nem machuca ninguém para aceitar a verdade dele. Vou te dar um exemplo, João 3,16, que você conhece. 16 e 17, lá fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, o amor de Deus foi grande, foi tão grande, tão poderoso, que Ele decidiu dar uma segunda chance de salvação, de mudança e de libertação para nós que estávamos perdidos por conta de Adão e Eva. Mas se você for perceber nesse versículo de João capítulo 3, versículo 16 e 17, fala que o amor de Deus foi enviado ao mundo, que é Jesus, que é a palavra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus ele não enviou o Filho dele para obrigar as pessoas a aceitar. Deus não deu Jesus na cruz para morrer e ressuscitar por mim e por você, para que o ser humano fosse forçado a aceitar o sacrifício de Jesus. Não, não foi assim. Ele deu para quê? Esse para quê aqui não é uma obrigação do ser humano. Esse para quê aqui, que a Bíblia fala, de João 3, 16 e 17, é para quem quer, meus irmãos. Ou seja, quem quer receber o Filho unigênito de Deus, recebe a salvação. Quem quer receber o Filho unigênito de Deus, recebe a vida eterna. Quem quer receber a palavra de Deus, recebe a cura, recebe a mudança, recebe a libertação. Só que, como eu falei para os irmãos, é para quem quer. É para quem quer crer e obedecer. E se você for ler esse versículo 7, 8 ou mais do capítulo 11 de Provérbios, você vê uma diferença entre Deus ajudar uma pessoa e Deus ele não ajudar a outra. O justo é libertado da angústia. Em outras versões fala. Essa daqui fala: o justo está salvo da angústia.
e o ímpio vem para o seu lugar. Ou seja, nesse versículo 8 aqui você vê uma diferença. Que o justo, ele não permanece na mesma situação de tristeza e de dor. Mas o ímpio, ele permanece no mesmo lugar de tristeza e de dor. Só que se a gente for ler isso daqui e a gente não ter um discernimento espiritual, vai parecer que Deus, ele ama mais um do que o outro. Vai dar uma impressão que Deus, ele está a favor de um e contra o outro. E de uma certa forma, isso é fato, isso é verdade. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vai ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Deus, ele não vai curar uma pessoa que não quer cura. Deus, ele não vai mudar a vida de uma pessoa que não quer mudança. E há uma diferença, preste muita atenção, há uma diferença do justo para o ímpio. E qual é a diferença? A diferença é que uma pessoa justa, ela decidiu e ela quis mudança. A diferença entre uma pessoa justa, entre uma pessoa ímpia, é que uma pessoa justa, ela reconhece Jesus como uma mudança de vida. Ela reconhece Jesus como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E por ela reconhecer essa divindade celestial, que é Jesus, ela vai reconhecer que ela precisa de ajuda, de mudança e de salvação. Mas o ímpio, meus irmãos, o ímpio, ele não quer mudança de vida. O ímpio, ele não quer saber de Deus. O ímpio, ele não quer obedecer à palavra de Deus. O ímpio, ele não quer receber mudança de vida. Ele quer permanecer do mesmo jeito. E essa é a diferença entre o justo e o ímpio. Porque uma pessoa justa, ela um dia, ela reconheceu Jesus como Salvador e decidiu viver conforme o padrão da Bíblia, o padrão de justiça. Então aqui a Bíblia mostra que o justo, que é aquele que aceitou a Jesus, ele é liberto da angústia. Por quê? Porque agora que ele foi justificado por Deus através de Jesus, como diz em Romanos 5, se você for abrir lá, sendo, pois, justificado por Jesus Cristo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus. Temos vida com Deus e temos paz com Deus. A pessoa que aceitou a Jesus, ela é justificada por Deus. E por ela reconhecer que Jesus a justifica e a redime dos pecados e dá a ela uma nova vida, consequentemente, Deus também vai ajudar essa pessoa a ela ser liberta e a ser livrada do mal desse mundo. Ou seja, uma pessoa que é justa, que aceitou a Jesus, ela deu a própria vida dela para ser guiada por Deus através de Jesus. E Jesus não vai deixar aquela pessoa que reconheceu Ele como Salvador viver na tristeza. Jesus não vai deixar uma pessoa que acredita nele, obedece a palavra dele e recebe ele com alegria, viver na angústia. Olha só que interessante. O justo está salvo da angústia. O que quer dizer? Quer dizer que estar com Deus, ser justificado por Deus, não isenta e não tira a angústia do ser humano, da pessoa que aceitou a Jesus. Mas quando ele passa pela angústia, quando ela passa pela angústia, Jesus vai lá no tempo certo e tira ele e tira ela da angústia. Mas uma pessoa que não quer mudança, que é o caso do ímpio, a pessoa que não quer ajuda, ela vai ficar na mesma situação. Porque ela não quer ajuda e ela não busca ajuda. Louvado seja o nome do Senhor.
Então esse texto aqui, esse versículo aqui, ele é uma reflexão para mim e para você, porque tem pessoas que estão me ouvindo que você é crente e tem pessoas que você está me ouvindo que você é ímpio. Tem pessoas que estão me ouvindo que você acredita em Jesus e você aceitou Ele na sua vida. E também, pela minha fé, tem pessoas que estão me ouvindo que você não tem responsabilidade, você não quer ter responsabilidade, você não quer seguir Jesus, mas você está apenas ouvindo, você está apenas recebendo essa palavra, mas você não quer compromisso. E a diferença, meus irmãos, entre uma pessoa que assume um compromisso com Jesus e uma pessoa que não assume um compromisso com Jesus é esse. Quando uma pessoa que tem Jesus, que é Deus, passa por uma dificuldade, Deus nunca vai deixar essa pessoa viver o resto da vida dele e da vida dela na angústia. Porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é benigno, Ele é grande misericórdia. Agora, uma pessoa que não quer a Deus, que não quer mudança, infelizmente, ela vai ficar no mesmo lugar. Mas entenda uma coisa, nunca foi do desejo de Deus os ímpios viver da forma que os ímpios vivem, fazendo o que quer, na desobediência, vivendo no erro, nos desejos da própria carne, na cobiça. Nunca foi desejo de Deus. Para Deus, todos os seres humanos poderiam ser salvos. Para Deus ou mais, o ser humano nunca poderia ter vivido o que o ser humano está vivendo. Mas foi escolha da criação dele pecar contra ele lá no Jardim do Éden, e nós hoje passarmos por isso que nós estamos passando. Mas por causa de Jesus, meus irmãos, os ímpios podem sair da impiedade. Por causa de Jesus, as pessoas que não têm compromisso, elas podem assumir um compromisso, elas podem mudar de vida, só que Deus não vai obrigar elas a mudarem de vida. Deus não vai forçar uma pessoa a mudar de vida. A própria pessoa que ouve a palavra dele, que recebe a palavra dele, ela tem que sentir no coração o arrependimento do próprio pecado e aceitar Jesus como Salvador da vida dele e da vida dela. Louvado seja Deus. Malaquias 3,18 fala: e outra vez vereis a diferença entre o justo, que é o homem e a mulher de Deus, e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por quê? Porque tem uma diferença de quem é justo e de quem é ímpio. Quem é justo sempre vai ser liberto da angústia. Quem é justo, por mais que sofra, sempre vai ter e vai receber a alegria da parte de Deus. Pode sofrer, pode ser perseguido, mas vai receber o consolo, vai receber o carinho, vai receber o conforto da parte de Deus. Mas os ímpios, como a Bíblia fala aqui no verso 8, e o ímpio vem para o seu lugar. O justo é livrado da angústia, e o ímpio vem para o seu lugar. O ímpio passa para o lugar do justo, o lugar de angústia, enquanto o justo é liberto e é livrado. Então você que me ouve, entenda que servir Jesus e estar com Jesus, primeiramente, é você receber a vida eterna como o principal do Evangelho. E estar com Jesus, você sempre vai ter acolhimento, você sempre vai ter uma ajuda, você sempre vai ter uma providência do céu para te ajudar nos momentos de dificuldade. Não é que você não vai ter dificuldade, mas que quando você passar pelas dificuldades, por você ter aceitado a Deus, que é amoroso, que é bom e é maravilhoso, Ele vai te dar o escape também. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, que você possa refletir com esse versículo aqui em nome de Jesus. Vale a pena servir a Deus, por mais que você seja angustiado, por mais que a tua família se levante contra você, por mais que você sofra calúnia, por mais que as pessoas falem mentira do teu nome. Eu quero te falar para você que é crente,
você que é justo, que aceitou a Deus e foi justificado por Deus através de Jesus. Permaneça nesse caminho. Permaneça, porque não existe coisa melhor do que você passar por tudo isso, mas passar com Deus. E você que é ímpio, você que não acredita de fato, você que não quer ter responsabilidade, entenda isso e aprenda isso através dessa palavra. Deus não quer que você fique nessa situação que você está. Deus quer que você tome uma posição, Deus quer que você tome um rumo, Deus quer que você levante a sua cabeça e saia da maneira que você está, que você saia do lugar que você está e reconheça Jesus e reconheça a Deus como Salvador da sua alma, para Ele te salvar e te livrar também da angústia. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.